Olá, pessoal! Hoje o convidado é o Caio, que vai compartilhar sua visão sobre política. Lembrando que é a opinião do Caio e aqui a ideia é ouvir com respeito, concordar ou discordar. Tudo bem, faz parte. Vem com a gente ouvir esse papo. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro e estou com ela, diretamente da Fazenda Rio Grande, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oiê, boa noite. Também estou com ele, nosso querido, diretamente de Mafra, professor André. Salve, salve, pessoal. E estou com ele, que eu não sei onde ele está, né, exatamente, mas eu acredito que é algum lugar do Acre, não? Não, tô em São Paulo. São Paulo, diretamente de São Paulo. Estou recebendo ele, que faz parceria lá com o Teólogo de Quinta, com o nosso querido amigo Jonathan. Seja bem-vindo, Caio! O prazer é todo meu, prazer mesmo, de ver. Ó, obrigado por você estar aqui presente. É uma grande honra estar recebendo aqui. Caio, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho da galera, falar um pouco de você e falar dos seus trabalhos, do teu podcast, do seu perfil do TikTok e tudo mais. Por favor. Beleza, bom, primeiramente, muito obrigado, né, estar aqui com vocês, um podcast tão legal, tão ótimo aí que eu tenho acompanhado também assim que eu conheci. Fico muito feliz de receber esse convite. Eu sou o Caio Hitt, formado em logística, trabalho em TI hoje em dia e nas horas vagas eu faço conteúdo para a internet. Comecei com a internet desde 2016, já dei uma passeada por canal no YouTube, Spotify, né, com podcast totalmente em áudio, como vocês gravavam antes. Fui para vídeo também, expor o meu rostinho aqui e tudo mais. E aí, nesse ano, na verdade, em 2023, eu comecei a fazer live no TikTok, mas como uma pegada de rádio musical. E aí, lá onde eu tive uma ascensão muito interessante lá no meu canal, que a gente cresceu muito rápido, assim, para 13 mil seguidores. Quem acompanha, quem cria conteúdo, sabe o quanto é difícil você alcançar essa marca. E foi muito interessante para mim, mas eu estava já começando a ficar um pouco de saco cheio e de tudo que vem acontecendo no mundo, injustiças e políticas e tudo mais. Eu resolvi entrar mais na vertente ali da política, falar um pouquinho mais sobre esse assunto e elevou o meu canal ainda mais, né, para cima, que ficou muito legal. Estamos hoje com 24 mil seguidores lá no TikTok. No Instagram eu não trago tanto conteúdo quanto o TikTok, mas eu vou ter oportunidade para falar o porquê aqui também no nosso episódio. Mas, cara, eu sou esse cara, assim, ó, 36 anos, moro em São Paulo, já morei em Blumenau, Santa Catarina por 7 anos, conheço bem a cultura do Sul, sou apaixonado pela cultura do Sul, meu filho é de lá, minha mãe é de lá, mas hoje eu estou aqui em São Paulo também, voltei, né, para São Paulo, minha terra natal, e é isso, palmeirense, vamos aí, vamos conversar de tudo, um prazer enorme estar com vocês aqui, obrigado. Olha, só para avisar, temos uma São Paulina no podcast. A senhorita Thalita é São Paulina. Aí, vai ter, vai puxar. Ó, o clássico aí, né? Mas enfim, é uma grande honra estar recebendo. Eu também, como tanto na internet desde 2015, já tive canal no YouTube, depois acabei com o meu canal, e agora voltei em 2020 com um podcast. Faz 5 anos que eu faço o podcast, realmente é o maior projeto da minha vida. Então sei bem que não é fácil crescer pela internet. Uma pergunta que eu tenho para te fazer: quando você foi começar a falar de política, te deu um pouco de receio, por exemplo, das pessoas te julgarem, querendo bater de frente com você? Porque a gente sabe que falar de política na internet, a gente tem vários canais que as pessoas vão em grupos assim mesmo, né? E tentar, como se fala, a gente fala assassinar a reputação, aquela coisa arada. No começo deu aquele receio de, tipo, de você sofrer com isso e tudo mais? Cara, deu muito receio, mas aí eu tive que entender qual que era a minha proposta. Jamais, né, nos meus conteúdos, é forçar quem assiste a ter a mesma opinião que a minha, porque eu acho que a gente tem que ter opinião diferente mesmo, a gente tem que debater. A ideia minha sempre foi: vamos propor um assunto para a gente trocar ideia, e que não tem verdade e mentira, não tem certo e errado. A ideia tem que ser colocada para debater, assim como deve ser no Congresso, assim como deve ser o reflexo da nossa sociedade em todos os âmbitos, né. A gente vê muito que, a gente não pode discutir religião, não pode discutir política e não pode discutir futebol. Cara, a gente precisa discutir disso. A gente precisa falar, mas a gente não pode brigar. A gente pode sim trazer um ponto
e aí de repente se permitir mudar de opinião. Eu que fui um cara que, cara, eu era de direita, velho. E aí depois de um tempo me tornei de esquerda, tá ligado? Então, tipo assim, é uma situação que realmente me deu um receio muito grande, assim, de começar a falar de política, até porque na pandemia, quando começou, estourou aquele negócio de pandemia e tudo mais, que aí eu acho que polarizou mais ainda o Brasil. Eu não falava de política, mas no meu Instagram pessoal, com os meus amigos, eu colocava já algumas opiniões. E essas opiniões, cara, me trouxeram resultados negativos e péssimos. Eu tive pessoas da minha família que se afastaram de mim por conta disso. E aí foi onde eu comecei a pensar: "Poxa, mas eu não fui agressivo ao ponto de falar assim: 'Você tem que fazer o que eu tô falando'". Não, eu só tô colocando um ponto pra gente tentar trocar uma ideia e ver se isso aqui faz sentido. E se não fizer sentido e você vier com argumentos, tudo bem, eu mudo de ideia, entendeu? E eu não sou esse cara cabeça dura que eu não vou trocar uma ideia e não vou, de repente, te dar razão. A gente tá aqui para crescer. Ninguém é dono da verdade. Nem eles que estão lá em Brasília, por exemplo. Eles não sabem metade das coisas que eles falam. Muitos discursos, você vê, é muito emocionado, às vezes nada técnico. Hoje aqui a gente tem um professor de história, cara, que coisa maravilhosa, né? Então é um cara que vai entender muito mais até do que eu do assunto que eu trato na internet. E aí o que eu costumo falar, falei para você até na nossa conversa ali no off, eu não sou nenhum especialista em política, mas eu sou uma pessoa que gosta de criar conteúdo e trazer para todo mundo um bom debate, com respeito e tudo mais. E o meu maior problema nesse sentido, assim, foi esse receio de ter muita inimizade, briga. É uma coisa que eu não queria levar adiante. E aí, com a cabeça muito bem fechada nesse ponto, eu consegui, de repente, trazer bastante. Lógico que às vezes eu me excedo também, porque eu sou ser humano e a gente acaba acontecendo isso. Mas na maior parte das vezes eu consigo trazer para o debate e não para que as pessoas realmente pensem como a mim. E aí fica um pouco melhor, fica um pouco mais legal, e eu não caio nesse receio que eu tinha de ter esse confronto direto. Sim, sim, eu também sou a favor desse debate sem briga, sem polarização, um debate que a gente respeite todos os lados e todas porque o debate é isso, a gente não pode excluir ninguém do debate. "Ah, não, porque esse debate aqui é só exclusivo para certas pessoas", não, a população tem que participar e tem que estar também mais, estudando mais a política e analisando mais. Muita gente me pergunta: "Ah, mas você às vezes assiste?" Eu assisto às vezes a TV Câmara da minha cidade, assisto às vezes TV Senado, já assisti várias vezes, e o pessoal: "Pô, mas isso é chato, não sei o quê", mas cara, a gente tem que estar por dentro, pra gente debater, a gente precisa ter as informações, os argumentos e claro, ter o respeito também de entender o senso das outras pessoas, mas eu percebo, assim, que realmente essa questão da polarização levou muito a isso, às brigas. Isso não é bom, cara. Quando a gente tem, como é se fala, a política ficou time de futebol, aí ficou uma situação realmente muito complicada, porque aí quem é de direita não gosta de esquerda, e quem é de esquerda abomina quem é de direita, e fica nesse jogo, né, a gente começa a taxar as pessoas. Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu vi muito bem o governo do PT, os 2 governos do PT e os 2 Dilmas antes do impeachment, eu vi muito bem esse governo, eh, vi toda essa questão do impeachment e tudo mais quando começou. Então eu lembro muito bem da questão do tripé macroeconômico que foi mantido pelo governo Lula. Tudo bem, a gente pode discordar depois, dessa minha analogia. Os 2 governos Lula pela primeira vez ele disputou com José Serra, se não me falha a memória, em 2002, ele foi eleito, depois ele ganhou do Geraldo Alckmin, ele já ganhou acho que disparado no primeiro turno, também reeleito sem e ele tinha uma aprovação gigantesca, o governo Lula, lembra que havia, assim, uma aprovação muito grande, todo mundo estava satisfeito. E durante um certo período houve-se "paz política", entre aspas, né, houve-se juros baixos no Brasil, um período que era muito você via as populações mais pobres conseguindo comprar, sobrar dinheiro, então realmente você viu as coisas começarem a andar. Claro que teve a questão também do dólar, que também, o Brasil meio que surfou em cima ali da onda e tudo mais, mas dava-se a sensação de que isso tudo estava bem no Brasil. Isso se seguiu depois para o primeiro governo Dilma, né, 2010, aí o primeiro governo Dilma 2011 já assumindo, 2014 ela foi eleita, mas ela foi em 2011, né,
Em 2014 ela foi eleita novamente, só que em 2013, eu acho que pra mim foi um baque muito grande, que eu lembro que depois daquilo eu falo assim que nunca mais foi a mesma coisa. Eu me lembro desse episódio, que aí depois parece que o negócio começou a fazer assim, ladeira abaixo. Foi quando teve a greve do aumento da passagem de ônibus em São Paulo em 2013. Que aí começou a quebrar o pau, quebrar a cidade inteira. E aí veio Copa das Confederações, quebraceira total. Nossa, uma quebraceira gigantesca no país. Começou a se ter ondas de movimentos, de manifestações, muita gente se manifestando, o Brasil inteiro quebrando pau nas Copas. Lembra que ia ter a Copa das Confederações, foi meio em quebra-pau no país. 2014, a Dilma é eleita numa eleição bem, diria, acirrada, até com José Serra, muito contestada para algumas pessoas. 10 dias depois, começa a Operação Lava Jato, né? Que aí começou toda aquela questão de prender certos políticos, e aí começou a se inflamar uma ira gigantesca, que já vinha se inflamando desde 2013, contra o PT, que se inflamou gigantesca, para muitas pessoas tendo raiva do PT e tudo mais. Eu também naquela época, né, pô, olhava aquilo lá e falava, gente, roubalheira do cão, né, tem que prender mesmo e tudo mais. Fosse prendendo todo mundo, né, teve várias questões, a Lava Jato atuando, né, de forma muito, no meu ponto de vista, de uma forma bem certa, bem correta, prendendo várias pessoas que realmente cometeram crimes de lavagem de dinheiro e tudo mais, Odebrecht, enfim. Isso foi se estendendo até 2000, a Dilma se elegeu. Em 2016, ela sofre um impeachment também, uma eleição, um impeachment. Lembra que foi um período assim que o Brasil, em 2015, o Brasil tava muito em declínio. A gente que teve comércio, foi um período assim muito difícil. Eu lembro assim, era uma situação bem complicada. Eu lembro que eu iria fazer faculdade, então tava um período assim meio complicado no Brasil, né? Também nessa época começou a se ter várias, também essa questão de começar a se dividir um pouco politicamente falando, mas não era tão forte. 2016 veio impeachment também, Dilma sofreu impeachment, o Temer assumiu. No Paraná a gente teve também, mas só que mais pra frente, aí teve a questão do Temer e tudo mais. O Temer, ele até que, por mais que o pessoal conteste muito dele ser um gangster, eu acho que ele deu uma ajeitada na casa, pelo que o Brasil estava assim, naquela época, no meu ponto de vista. O Temer deu, só que ele não era um cara popular, sendo que ele nem tentou disputar em 2018. 2018 a gente teve a prisão do Lula, né, pela Operação Lava Jato, lá o sítio de Atibaia e tudo mais. Numa prisão que foi, nossa, muito difícil pra polícia prender ele, que lembra que ele fez um comício e tudo mais. Ah, depois dessa prisão, em 2018 nós tivemos a eleição, lembrando que o PT queria colocar o Lula como candidato, depois mudou pro Haddad. Bolsonaro eleito pelo poder das redes sociais, ele não tinha quase nenhum horário de televisão, mostrando pela primeira vez que as redes sociais realmente era o futuro das eleições, diferentemente do que a gente via de Santinho, horário de TV. O Bolsonaro, ele foi eleito numa das campanhas que eu diria muito bem certas, de trabalhar muito esse lado da mídia social. É, Começou o governo em 2019, todo mundo ali e tal. Eu acho que o grande erro do Bolsonaro, pra mim, é a Aras da PGR. Com certeza ali foi um baque muito grande, na minha opinião. Ele fez muitas coisas, sancionou o fundão eleitoral, que eu acho que foi um grande erro do Bolsonaro. O fundão eleitoral ali, pra mim, ele quebrou. Começou a pandemia, Sérgio Moro, que era o principal juiz do principal, digamos assim, para falar, meu governo não tem corrupção, tá aqui, o Sérgio Moro tá comigo. Ele saiu fora do governo, pandemia estourando. é, Teve a questão ali dele ir lá na primeira vez para abraçar as pessoas, e aí começou essa questão dos trabalhos, né, de sair em motociata, e realmente tudo isso se inflamou-se o ego, porque a gente vivia um período que era muito difícil, a gente não podia sair de casa, e o presidente tava saindo de casa. Teve a questão da cloroquina também, que dividiu muitas opiniões. É, Até hoje eu não sei o que deu desse remédio, se realmente ajudava, não ajudava, mas teve muita gente que tomou, né? E, bom, isso ajudou com que as pessoas criassem uma ira gigantesca. Ame ou odeie Bolsonaro. E ele pagou caro em 2022 com a eleição do Lula, né? O Lula entrou com uma faixa, eu lembro, entregada pelo povo brasileiro, né? Que foi o Bolsonaro não compareceu à cerimônia, então foi entregada pelo povo brasileiro.
E aí se começou uma época também muito complicada, que eu diria que a gente está vivendo agora, nesse momento, um período complicado, porque eu trabalho em comércio, então restaurante eu vejo que o mercado, o óleo tá 4, tá R$ 8, eu vejo disparar os preços das coisas, então eu não consigo ver pelo menos o preço baixar, no meu ponto de vista. Agora, Bolsonaro também tentou dar um golpe de Estado assim que perdeu as eleições, foi comprovado agora, né? Isso são fatos, né? Tô eu falando que sofreu, né? Claro que tem a questão da defesa ainda, mas teve as pessoas na frente do quartel e tudo mais. E realmente agora Bolsonaro foi condenado a 27 anos, se não me falha a memória, e 4 meses de prisão. Bom, fazendo toda essa analogia, todo esse recapitulamento, a gente sofreu foram vários períodos conturbados aí que a gente teve. Então eu quero começar falando com você, Caio, se você também concorda com um pouco com essa analogia, se você discorda, também se você quer comentar alguma coisa e tudo mais. Eu queria fazer recapitular um pouco as coisas, como aconteceram. Desculpa ter tomado tanto tempo, gente. Cara, não, eu concordo em partes aí, né, acho que tá bem desenhado aí a sua fala. A gente precisa voltando um pouco no assunto ali do Lula, ele pega um governo do Fernando Henrique Cardoso que tá ok, tá indo muito bem, Fernando Henrique que foi taxado depois de esquerdista, olha que coisa maluca, né. Ele que só porque ele era de direita e também pensou em fazer alguma política pública, ele foi taxado de esquerda, depois, mais tarde, né, pelos extremistas bolsonaristas. E o Lula surfou uma onda muito boa mano, eu acho que um governo muito bom, muita gente ganhou muito dinheiro, inclusive banqueiros, nesse primeiro mandato dele, que foi o que desagradou a esquerda, na verdade, né. O Lula acho que popularidade, vamos dizer assim, com a esquerda por conta disso, por conta dele ter, cara, dado muito dinheiro pra parte superior, classicamente falando, assim, né, de financeiramente falando. Então, muitos falam, né, que ele é vendido até hoje, Jones Manuel, Ian Neves e toda essa galera radical ali de esquerda fala muito que o Lula nem é mais de esquerda e eu até concordo, tá? Eu acho que não é aquele cara que todo mundo fala não. Hoje o Bolsonaro, ele é realmente um extremista direitista e quando você fala de Lula, eu não vejo o Lula um oposto totalmente do Bolsonaro como um comunista e que vai ser um ditador e vai fazer o Brasil virar uma Venezuela, por exemplo. Acho que essa narrativa é totalmente falha. Ele já poderia ter feito isso se ele quisesse, né. Mas aí a gente fala de um impeachment que foi ridículo, assim, no meu ponto de vista, e aí é que é até engraçado, porque eu participei das manifestações, nessa época eu era muito direitista, e eu participei das manifestações porque, assim, a gente sentia no bolso, né, a gente sentia no bolso que estava tudo muito difícil, já não dava mais para comprar as coisas, estava cada vez o pobre ficando mais pobre, você via que não tinha mais, médico no SUS, tava uma loucura, tava ruim, a gestão tava realmente ruim, e aí inflamou esse negócio, você falou muito bem ali dos 50 centavos também, né, que teve ali da questão do Haddad. Mas enfim, e aí, cara, eu vejo que o que chamam de golpe, né, o impeachment é por uma narrativa também, por concepção, eh entendimento mesmo do que acontece, a pedalada fiscal, como muitos falam também, isso já acontecia nos governos anteriores, tanto do Lula quanto do Fernando Henrique Cardoso, e por que que eles não sofreram, né, sanção nenhuma e caiu tudo na conta da Dilma? Eu acho que é porque ela fez acho que era uma PEC e tal, de anticorrupção, e cara, começou a prender todo mundo, né, então foi ali que ela deu um início no negócio da corrupção. E aí você começa a mexer que tá lá, só ganhando dinheiro, através de voto, e aí começa a investigação na própria casa, vamos dizer assim, né, no próprio Congresso, cara, era óbvio que eles iam fomentar e deixar isso maior ainda. Então, a mídia acabou abraçando essa causa, e aí fizeram o impeachment da Dilma. Se eu acho justo, acho justo. Assim como deveria então, se essa pedalada fiscal a gente entende, né, que é uma política errada, então deveria ter acontecido onde? Deveria ter acontecido também nos governos anteriores, na minha opinião, né. E não só ela ter sofrido isso, então isso deveria ter sido feito antes, mas é como você chegar numa posição de um lugar da sua empresa hoje, e o pessoal fala assim: "Cara, isso aqui você não precisa testar, isso aqui você pode passar para o próximo orçamento, que tá tudo bem, né, isso aqui você pode contar como um orçamento hoje". E aí você vai e faz.
Mas você é responsável por isso. Então ela acabou sendo responsável por isso, mas era uma coisa que já acontecia nos governos anteriores. Se é certo ou se é não, beleza. Vamos passar para frente. E aí, cara, mas para o Brasil isso é ruim, né? Isso para o Brasil é ruim. Quando você comenta que quando o Temer entrou, isso deu uma melhora, é uma falsa melhora, porque na verdade era o quê? Hoje a gente sabe que a grana, né? A grana tá na direita, o Temer de centrão, quando ele entra no poder, não é mais pelo mérito dele entrar no poder, e sim pelo mérito, né, de terem derrubado a Dilma, a economia volta a ganhar confiança, e aí começa a melhorar as coisas sim, né, nesse aspecto você tem razão, assim, total. Então, estava indo tudo bem. E aí depois vem a prisão do Lula, a qual a gente, cara, precisaria de um episódio total aqui para falar só sobre isso, né, porque, qualquer coisa mal falada aqui é um puta problema, e aí, enfim, e aí mas eu acho que, cara, naquele momento ali a gente tinha um ex-presidente sendo preso, sendo que um pouco tempo atrás a gente tinha uma presidente tomando impeachment. Isso é muito ruim para o país, né. Isso ele é muito melhor ideológico, e foi o que aconteceu no Brasil, na minha opinião, formou uma direita muito forte por conta de todos esses acontecimentos. Mas a nossa economia não melhorou nada de lá para cá. Você pode ver que com o impeachment da Dilma foi ruim, com a prisão do Lula, um cara que ele pode ser tudo, pode ser, vamos colocar na conta dele que ele roubou, não estou afirmando, vamos colocar do que foi falado. Mas ele era um cara que ele tinha diplomacia, cara, internacional. Todo mundo fala do Lula, coisa que o Bolsonaro, por exemplo, não consegue, né. Mas enfim, isso aí já é uma característica ou outra que a gente conseguia ali ter com o Lula naquele momento. Então, por todo mundo conhecer o Lula e tudo mais, a nossa economia, né, acabou enfraquecendo também e a gente continuou com esse problema. Quando você vai a uma próxima eleição com o Bolsonaro. Gente, a gente está falando do Bolsonaro que estava 27 anos no poder e ele tinha aprovado um projeto. Olha só como são as coisas, né? Só que com ele estava quem? O Sérgio Moro, que estava em uma baita ascensão, que foi o cara que fez de tudo para prender o Lula, e eu acho que ele tinha que ter um pouquinho também de iniciativa para prender o resto da galera que estava envolvida nos esquemas ali do Lula, que não teve, foi, na minha visão, tá? Não estou dizendo que ele errou ou que ele acertou, mas eu acho que teve mesmo de imparcialidade, no caso, né? E, no entanto, que ele virou ministro depois, né, do governo contra. Mas enfim. E aí você tem ali um Haddad que, cara, é um cara bom, gosto do Haddad, ele quando era prefeito aqui de São Paulo fez um bom trabalho, mas aí você tem o Bolsonaro do outro lado com um grande aliado que é a internet, que você comentou, né, a direita ela sabe fazer internet, ela sabe criar narrativa, ela sabe olhar para o pobre e conseguir se você não consegue as coisas, a culpa é tua. Você que deve correr atrás das coisas, né, enquanto os outros dormem, acorda, vai estudar e vai trabalhar que você vai conseguir. Então a narrativa da direita ela é linda, ela é maravilhosa. E aí, cara, todo mundo cansado, até falei sobre isso já em alguns vídeos meus, todo mundo cansado de uma possível o escândalo estava aí, né, o escândalo é concreto. Então, corrupção, impeachment, prisão, cara, era óbvio que todo mundo ia falar assim: "Meu, o Bolsonaro é o cara que vai dar jeito no Brasil". Então ele pegou toda a galera de direita, a galera de centro também apostou nisso, porque é na mão do Haddad, e ele ganhou. E aí até volto na fala que eu comecei aqui, falando que ele tinha a faca e o queijo na mão, que era essa hora dele brilhar e nunca mais colocar a esquerda no poder do Brasil. Era só ele ter tratado com responsabilidade a pandemia, que ele, cara, estava aí até hoje. A gente não estava discutindo, vendo condenação dele de golpe de estado. Ele não ia precisar disso. Ele ia falar assim: "Galera, eu não aguento mais, agora vem meu filho". E o filho dele ia ganhar, com certeza, sabe? Porque ele tinha o Paulo Guedes, que é um baita cara, ele tinha, né, o conjunto dele, ai perdão, o muito bom, mas ele começou a entrar em conflito com o Moro, ele começou a entrar em conflito no meio da pandemia, ele trocou quantos ministros de saúde? Sim, 4, sim. 5? Foi ele quando eu lembro quando foi o primeiro foi o que batia mais de frente com ele, né, quando derrubou, aí entrou aquele outro também que ele foi surpreendido
Eu lembro numa coletiva de imprensa que falaram pra ele, não, mas o Bolsonaro acabou de assinar um decreto liberando o salão de beleza. Aí ele parou, olhou assim, achou que o cara tava brincando com ele. Falou, não, ele não fez isso, ele fez. Então, e realmente, aí entrou uma mulher depois, eu não lembro quantos eram, mas foram muitos ministros da saúde que foram trocados durante o período da pandemia. Assim, É, muitos. que é o que cria aquela narrativa, né, tipo, ou você faz o que eu tô ou você vai sair. E aí esse era o grande problema, né. Então eu concordo muito com a sua analogia, assim, mas com alguns pontos que a gente tem que observar e não dizer que você tá errado ou que eu tô certo, mas que a gente precisa questionar mais, sabe. O impeachment da Dilma é uma coisa assim, se a gente tirar a paixão, e aqui a gente tem um professor de história que é muito legal aqui até pra trazer contexto. Se você tirar a paixão, e aí, será que realmente, né, talvez até alguém de economia poderia ajudar também, mas, será que se tirar a paixão, ela estava tão errada assim para sofrer um impeachment? Ou isso foi realmente algo político para tipo, do outro lado, sabe? Então são questões, né, são questões que a gente tem que trazer, tem que fazer, tem que debater. Professor, quer complementar com alguma coisa, professor André? Quero complementar, né, com vários apartes. Então, primeiro de tudo, o pensamento de vocês dois são muito complementar, ótimos pensamentos, tá? Seguem muito na linha que eu mesmo defendo em sala de aula, que eu sempre aponto quando o pessoal começa a falar sobre sobre a polarização política. Só que tem alguns elementos que é bom a gente recuperar. Primeiro de tudo, que quando a gente fala de política no Brasil, a gente não pode esquecer que a gente fala de partidos políticos, tá? Tem uma ou outra pessoa que se destaca mais, mas não é ele que é o todo partidário, né. No caso, recuperar um pouquinho ali sobre o governo do Fernando Henrique Cardoso, tá. Lembrar que o Fernando Henrique Cardoso, ele não teve um governo dos mais tranquilos, tá. Foi um governo de crise, foi um governo que o Brasil, a população cresceu muito mais rápido do que o governo tinha infraestrutura. Tem que lembrar dos apagões que o Brasil sofreu, porque o Brasil produzia energia elétrica e não tinha como distribuir rede elétrica. A gente tinha esses problemas. A gente tinha uma infraestrutura pautada no Rio de Janeiro, São Paulo, e o resto do Brasil que se lixe. Tinha as produções lá no Nordeste, mas a produção do Nordeste não se comunicava com o Centro-Oeste, não se comunicava com o Norte. A produção aqui de Itaipu chegava na região Sul e Sudeste e o resto do país não se recebia. Então, tem essa questão também. A gente tem que lembrar também que o Fernando Henrique Cardoso ele foi um governo de apaziguamento, porque já vinha de um governo muito questionável, o Itamar Franco, que assumiu após a crise do Collor, tudo isso do PMDB. Lembrando também que o PMDB, que é um partido que assumiu com o fim da ditadura militar em 1989, que é um descendente do partido que era permitido durante a ditadura, que foram os caras que negociaram e armaram todo o jogo político da Constituição brasileira para voto. E a gente tem que lembrar também, né, de um ponto muito crucial, é que o Brasil, desde a época do Getúlio Vargas, a gente tinha uma cultura política de medo, terror dos comunistas. Que o Partido Comunista só vai tomar o Brasil, que vai instaurar ali o mal absoluto, que vai fazer tudo de pior da humanidade. E isso é algo que é ensinado no colégio, algo que isso está atrelado no pensamento político brasileiro. A gente não conhece o comunismo, a gente tem medo dele. Poucas pessoas param para estudar, para analisar o que é o comunismo, o que é o socialismo. Isso é algo muito recente na nossa história brasileira. Algo ali de 2000, dos anos 2000 para cá, ter pessoas que começam a, de uma forma mais didática, explicar o que é isso. Mas a grande população brasileira tem medo. A gente aprende a ter medo. E aí chega o Fernando Henrique Cardoso, que é ali, tá vindo com toda a tradição de manutenção do poder por parte de um conjunto, né, da centro-direita, e no último mandato dele, para ele conseguir ter apoio para poder indicar, né, um outro candidato para manter a linha, ele adota medidas que até então eram prometidas e nunca feitas, que é justamente a redistribuição de renda, através de vários processos, programas de bolsas, que são reunidas depois no governo seguinte, que é do governo do Lula. Então tem essa questão também, que a gente tá falando de uma elite política que perde os seus privilégios
quando assume pela primeira vez um governo declaradamente de esquerda. Bom, eu concordo também em partes com o professor ali e tudo mais. Realmente essa questão das investigações. Eu confesso assim que essa questão da Lava Jato eu não parei realmente para ver assim as fases, quem foi investigado e tudo mais. Mas realmente eu tenho que admitir que no governo Bolsonaro, meu governo não tem corrupção. Eu acabei com a Lava Jato, né? Eu lembro muito dessa frase que foi falada, e a gente viu depois que quando o Sérgio Moro saiu, que a casa começou a desandar muito pro lado do Bolsonaro, na questão da pandemia, como o Caio comentou ali, mudou muito os ministros da saúde e tudo mais, e realmente se tomou uma situação muito delicada. Quando o Bolsonaro perdeu, o que que estava acontecendo? A gente teve uma situação em que muitas pessoas ficaram com medo, como o professor André, do comunismo. O medo dessas pessoas era que virasse o comunismo. Então, vamos para frente do quartel pedir intervenção militar. Como foi em 1900, professor, você me corrija, 1900 e Na verdade, em 1974, a 64. população não foi na frente do quartel, tá? Foi os militares que assumiram e falaram: não, nós vamos assumir o poder porque a população está falando que o governo do João Goulart está sendo muito comunista. Então, o João Goulart ele toma um golpe no segundo ano que ele assume. Então, Certo, no governo João Goulart, então, mas a ideia era que se voltasse ao que eles pediram ditadura militar. O que houve de fake news nesse período, meu amigo, era muita, 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 muita notícia falsa, muitos disparos de WhatsApp com notícias falsas, falando que o Brasil ia virar estado, já estava em estado de sítio, falando muitas coisas, vídeos antigos vazavam. Aí colocava aquelas lives do Supremo Tribunal Militar, eles falando, nossa, que vai acontecer? Aí via qualquer carro militar, já achavam que estavam prontos. Meu Deus, chegou assim a várias vezes até passarem vergonha, falando das ideias cerebrais das 72 horas, que você falou muito dessas 72 horas, né? Então realmente foi se tomando uma proporção muito grande. Lembrando que ele era uma época de Copa do Mundo, que a Copa foi no final do ano, então foi a Copa junto com essa questão do pessoal pedindo ali, né, na frente dos quartéis. E, bom, depois agora, 2023, 3 anos depois, quase praticamente, a gente foi ver que tinha uma minuta do golpe, realmente se tinha ali. Teve uma questão também que acho que o Valdemar da Costa Neto, ele também, ele meio que ele pediu uma revisão, acho que de votos, só que ele não queria uma revisão por completo, porque ele sabia que a maioria dos deputados era do PL. Então ele queria só do presidente. Justamente, eu acredito que aquilo acho que não tinha assim muito embasamento, mas justamente eu não sei se aquilo foi feito para alimentar um ego também. Pô, vamos falar isso para as pessoas continuarem inflamando, né, essa questão, mas vi que não tinha muito embasamento, né, da questão das urnas ali, né. Mas você viu que depois se tinha assim uma minuta do golpe que foi comprovado e tal. O próprio Bolsonaro falou que imprimiu ali e tudo mais, né. Não sei que ponto isso era feito, eles disseram que depois tinha uma questão de envenenamento e tal. Confesso que essa parte jurídica eu não olho muito. Eu confesso que eu não parei, não leio os documentos assim, mas o que eu acompanho é realmente via as notícias e tudo mais que eu vejo. Mas a gente teve uma votação ali muito, muito expressiva pro lado de condenar o Bolsonaro, só o Fux que votou contra. Mas eu queria saber agora de você, Caio, o que que você achou dessa votação? Acredita-se que agora colocou-se 27 anos de cadeia, mas acredito que eles vão recorrer para que essa pena seja menor. Eu acho que a prisão é meio inevitável, eu acho que não tem muito dizer assim, não, ele não vai ser preso, acho que agora é meio inevitável. Só vai se esgotar as defesas e acredito que é cana pro Bolsonaro, não tem muito o que fazer. Queria que você comentasse um pouquinho. É, eu eu fico um pouco incomodado, chateado, quando a gente vai pra internet ver essa questão. Até postei esses dias que, poxa, só o Fux é o juiz de carreira, tá tudo certo, lá no STF, mas é só ele que presta, só a opinião dele que presta. Só os filhos dos Bolsonaro que são os corretos. Só o Bolsonaro foi o bom presidente. Só a Michele Bolsonaro foi uma boa primeira-dama. É essa, sabe? Foram 5 julgando
4 votaram condenando ele. Como que a gente pode dizer que existe uma narrativa, uma grande conspiração só para prejudicar o Bolsonaro? E a minuta do golpe que foi, ela foi impressa, né, lá. Acharam na mesa dele lá no PL. Teve, como é que foi? A Polícia Federal Rodoviária, na época da eleição, ela foi lá e começou a fazer blitz no dia da eleição para impedir que os eleitores que votavam, a cidade lá que mais teve voto pro Lula, chegasse lá para fazer o voto, sabe. Tem também outras coisas que aconteceram aí, né, durante isso, durante todo esse processo, o punhal verde e amarelo. O cara falar que ele tem na cabeça, eu não sei se vocês já tiveram, né, não conheço a fundo a história de vocês aí, mas vocês já tiveram vontade de escrever um livro, vocês sabem o quanto é difícil você tirar um pensamento tão maluco da cabeça e colocar ele no papel. Exato. E o cara ele tinha, cara, ele tinha plano do que ele ia fazer, quem ele ia matar, como que ia chegar, fazer, quem ia ser por veneno, quem ia ser na bala. Cara, isso não é um pensamento, esse cara no mínimo é perigoso para a sociedade, tem que prender ele também. Não tem um cabimento do cara falar assim: "Não, é que eu gosto de pensar e colocar no papel". Cara, isso é crime, isso é crime. Então você tem provas reais ali de que realmente eles queriam aplicar o golpe, é uma tentativa de golpe. E aí o que foi muito falado foi, como não teve o golpe, não tem prova que seria o golpe. Mas amigo, se tivesse o golpe a gente não estava aqui nem discutindo isso que a gente está falando. Eu não poderia estar aqui defendendo. Pode falar. Iria ser uma Venezuela da noite pro dia. A gente já sofreu um monte de sanção, a moeda brasileira é desvalorizada, nossa, ia virar o caos absoluto. A gente tá fudido se isso acontecesse. Não ia Não, ter não, como. não pode. O extremismo, o ditatorialismo, e seja de esquerda ou de direita, ele é, cara, não é bom, não é bom pra gente. Então imagina que o Bolsonaro ele aplique esse golpe. Cara, aquela galera nos quartéis rezando pra pneu, parando o caminhão, né? Vocês viram o cara que ficou lá preso no. Eu lembro disso. Um negócio meio Aí teve lembrado. também outras situações de colocar o celular na cabeça e batendo aqui, ó, pra falar com um alienígena. Cara, isso demonstra pra mim, e eu não quero dizer que todo bolsonarista é desse jeito, mas demonstra pra mim que existe, cara, uma galera que não tá entendendo o que tá acontecendo, eles estão numa outra bolha, e é essa galera que você vê em entrevista na Avenida Paulista, nas principais manifestações, dizendo que o Lula tá no quarto clone. Que no STF já mudou todo mundo, que a gente tá vivendo uma, sei lá que dimensão. Cara, que realidade essa galera tem? Com que fato que a gente consegue conversar e debater política igual a gente tá fazendo aqui, muito bem fundamentado? Que a gente começa o nosso discurso falando assim: "Pô, eu não sou especialista, eu tenho a minha visão aqui, se eu tiver errado você me corrige. Temos um professor, né, e nós 3 aqui que estamos colocando as nossas ideias". Cara, mas isso é o debate, essa é a conversa. Agora como é que a gente vai conseguir conversar com essas pessoas que não, o problema é só o PT, o problema é só o Lula, e se você não pensa igual a eles, você é lulista, porque na cabeça deles, o lulista e o Lula é o cara que tá no extremo oposto, que nem tá, como a gente já falou aqui. Então, cara, é bem complicado, assim. Mas eu fico feliz que conseguiram fazer a condenação do Bolsonaro, feliz em certa parte, a gente não poderia passar isso, né. É só você estudar, é só você pegar um professor de história, por exemplo, e pedir para ele te contar o que foi a ditadura militar. Vai ter narrativa, vai ter gente que fala: "Não, foi bom pra caramba, foi bom", mas foi bom, cara. Teve tortura. Então, a partir do momento que você tem a minuta, que você tem, querer calar a oposição com morte, que é comum na política, né, já tem vários casos assim, mas esse plano que eles fizeram foi até a mais. Cara, tem que ser condenado, tem que ser preso. Ele foi condenado a 27 anos, se vai ficar 3 vai ser muito, tá. Não vai cumprir. Uma que ele também não vai ser regime fechado, até pode ser um começo só para tirarem uma foto e ter essa foto marcada, ele logo volta para casa, questão de saúde, não tá bem o Bolsonaro. Então é assim, cara,
no final das contas, é um grande circo que a gente tá vendo, tá? É um grande circo que a gente tá vendo. Vai criar narrativa pro Lula e vai criar narrativa para um cara que vai vir dele, que provavelmente vai ser o Tarcísio. Então, assim, a gente não resolveu o problema. Esse é acho que o ponto final. Beleza que teve a condenação, mas a gente não resolveu o problema. O país está cada vez mais polarizado, cada um pro seu lado. E, cara, eu não sei o que pode acontecer. Eu confesso, assim, que você chegaram a assistir o julgamento? Eu assisti, assim, claro que eu não vou ficar vendo 14 horas do Fux falando, mas eu assisti grande parte. Uma das coisas que eu queria comentar, realmente, o Fux me surpreendeu no que ele falou, porque eu não estava esperando que ele fosse absolver o Bolsonaro. Eu até acho que ele ligou ali e falou: "Cara, ele já tá condenado mesmo, eu vou falar aqui mesmo", e sendo que teve uma hora que acho que até o Flávio Dino perguntou pra ele qual que era o voto dele, aí ele falou: "Eu não terminei de falar ainda, né". E aí ele pegou e ajeitou o microfone e continuou falando por mais tempo, sendo que acho que a Carmen Lúcia foi a mais rápida. A Carmen Lúcia, em acho que 2 horas já deu o voto dela, né. E realmente, foi uma situação bem que me surpreendeu, o voto dele, né. E o Bolsonaro, ele realmente, a gente não pode negar os fatos que aconteceram, mas como você falou, vai nascer um outro agora. O Bolsonaro, definitivamente, quem, eh, acreditava que ele poderia disputar em 2026, vai ter que procurar outra pessoa da direita pra se aliar. O nome mais cotado seria o Tarcísio, né. Há também pessoas comentando que o Ratinho também quer disputar. Não sei se ele teria tanto nome para disputar a eleição, mas a gente sabe que a disputa da presidencial, ela tá muito aberta e tudo mais, né. E essa situação realmente, né. E agora eu queria falar um pouco do antes disso, o professor quer comentar alguma coisa? Thalita, tranquilos? Querem comentar? Thalita, por favor. Bom, tudo que eu vou falar agora simplesmente é só minha opinião, vocês podem discordar. Bom, né, vamos lá, um pouquinho aqui da ditadura. Lá em 1964, né? Pra mim, hoje em dia, as pessoas, claro que não é todo mundo, mas a maioria das pessoas não sabe o que foi uma ditadura, e a maioria das pessoas não sabe o que é o comunismo. Infelizmente, j- parentes meus já chegaram pra mim e falaram quando o Lula venceu as eleições: "Ai, cuidado, você vai ter que comer os seus cachorros, porque agora a gente vai entrar em, vamos dizer que o Brasil vai virar uma Venezuela". Tipo, olha o pensamento da pessoa. Então, assim, pra mim foi preocupante eu estar no mesmo ambiente que essa pessoa. E assim, gente, meu Deus, as pessoas, agora 7 de setembro, na questão das manifestações, o dia da independência do seu país, você levar pra uma manifestação a bandeira de outro país, ficar batendo continência pra bandeira de Estados Unidos. Tipo, gente, americano, na minha opinião, americano pensa somente nele. Então, assim, pra mim, de alguma forma, não vamos dizer: "Ai, todos os bolsonaristas", é claro que não. E nem todas as pessoas de direita. Tipo, você apoiar algo a esse nível, pra mim, é bem ridículo. E lá que, né, o Caio comentou: "Gente, uma ditadura a gente não estaria aqui falando, a gente não teria essa liberdade". E pra mim, a minha liberdade acaba quando outra pessoa tenta impor as ideologias dela em mim, sem eu poder questionar, sem eu poder dar a minha opinião também. Então, assim, isso praticamente me assusta um pouco hoje em dia, porque vamos pegar, tipo, pessoas de todas as idades, não é só os idosos que ficaram em frente de quartéis, ou os jovens. Hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, custa dar um Google aí, vamos pesquisar, vamos se informar, porque ficar acreditando em coisas de rede social, coisas de WhatsApp, é muito perigoso. Pra mim é muito perigoso. E você tocou num ponto muito legal. Pode terminar, Thalita, desculpa, depois eu complemento. E pra mim, essa questão toda, me assusta e é muito complicado, porque, assim, como é que eu poderia dizer? Existem pessoas que até hoje, não, a gente já tá aí no terceiro clone do Lula, não, porque ele morreu e foi substituído. Tipo assim, eu pra mim, eu não escolhi direita ou esquerda. Eu sou a favor das pessoas terem a sua liberdade, terem as suas crenças, mas também, se a pessoa chegar ao ponto de fazer mal a alguém, fazer alguma coisa errada, tem que ser punido sim. Então, mas assim, eu não diria que assim, eu odeio esquerda ou direita. Pra mim, a direita, assim, tem muitas pautas boas e positivas, assim como a esquerda também.
Tipo, você banalizar direita e esquerda, pra mim, já é algo que eu considero errado. E vamos lá, na questão da ditadura. A mídia, ninguém poderia dar sua opinião, jornais, meios de imprensa, isso tudo foi uma coisa bem complicada pra quem viveu essa época. E me assustou um pouco as pessoas mais idosas, tipo, ai, porque a ditadura foi ótima, a ditadura foi incrível, isso tem que voltar. E pra mim, aquilo que aconteceu, né, que foram lá, destruíram patrimônio público e tudo mais, tipo assim, isso foi um ataque à democracia e à liberdade do povo, pra mim. Porque, tipo, as pessoas perderam a noção. Tipo, gente, vocês vai fazer o quê? Vai chegar lá, vai atacar, sei lá, digamos que o presidente? Tipo, o que foi isso? Esse é o comentário que eu tenho a fazer. Não, que vai vir o Bolsonaro vai trocar de corpo com o Lula e as coisas mais absurdas, gente. É muita desinformação. É muita desinformação. Agora, o que eu me pergunto é, por que criar essa desinformação? Tem algum sentido nisso, porque vão criar tanta história que o Lula, não, veja lá o vídeo, não aparece o dedo dele, é o sósia dele que tá lá, e não sei o que, e bababá, que veja que até Hitler tinha sósia, então, não sei o que. Por que essa desinformação? Eu me questiono muito isso, por que compartilhar tanta notícia falsa? Porque assim você deixa as pessoas mais velhas, que não têm o hábito de pesquisar, que não tem o hábito de abrir o Google. Ela acredita na primeira coisa que aparece na internet. E aí entra uma questão de você debater. Agora, eu queria fazer uma pergunta, agora para o professor André. Eh, eu não sou especialista, eu não sou historiador, mas vocês comentam muito ali da questão da ditadura, que a ditadura foi bom. A maioria das pessoas, pelo menos que eu converso e pelo que eu pude perceber, é que se fala que se na época da ditadura o Brasil cresceu muito em termos de usinas e tudo mais. Isso procede ou não procede, professor? Tipo, o Brasil realmente ele cresceu muito na época da ditadura, digo, industrialmente, em questão de ter também as estatais e tudo mais? Então, vamos lá por partes, tá? Então, realmente, esse pessoal mais velho, eles vão ter uma visão muito positiva sobre o passado da ditadura, porque, existe um mecanismo psicológico humano que é apagar a memória ruim. A gente sempre vai lembrar do passado de uma maneira nostálgica, como, foi um período melhor do que realmente foi. Sim, Tá. sim. Segundo ponto, o Brasil, ele realmente a gente teve ali o chamado milagre econômico, Sim. que vai de 1970 ali até meados de 1975, em que o Brasil teve um grande crescimento por parte de uma política nacionalista de desenvolvimento industrial e também desenvolvimento de infraestrutura, baseado em levar eletricidade, comunicação, transporte para o Brasil inteiro conectar por uma necessidade, estratégica, e 2, porque era uma forma do governo militar falar que estava fazendo bem para o Brasil. Aí vem um detalhe importante: o Brasil não cresceu por conta. Nesse mesmo período, o governo dos Estados Unidos investiu trilhões de dólares em todos os países da América do Sul para garantir que essas ditaduras militares permanecessem como ditaduras, apoiando, né, governos e apoiando práticas do capitalismo ali na época da Guerra Fria. Lembrar, a partir de 1960 a gente vai ter ali em Cuba uma república comunista, socialista, que vai causar ali um certo temor nos Estados Unidos, e vários outros governos vão começar a ver A crise dos mísseis, no caso, isso ou não? os crimes dos mísseis, mas mais ainda, né, vai ter aquela questão que, puxa, o pessoal lá, o povo de Cuba tomou o poder e começou a controlar o governo. E começou a ter ali um salto em várias coisas. Então isso gera toda uma comoção, isso gera o Plano Condor, as operações de manutenção e tudo mais. Então realmente a gente vai ter aí no Brasil esse salto. Especialmente nas regiões, né, nas grandes capitais, grandes centros urbanos, nós vamos ter ali os mecanismos do DOI-COPS, que é o pessoal que vai lá pegar, prender, preso político, que vai torturar a galera, muito mais ativos. Só que a gente tem que lembrar também que o Brasil nessa época não tinha comunicação. A gente tá falando na época que a Globo estava começando a surgir
porque foi feito um acordo com a ditadura. Aonde a ditadura colocasse ali uma torre de transmissão de rádio e TV, a Globo ia ter a primazia, um sinal, para falar bem do governo. Então tem toda uma série de acordos, tem vários tratados, vários livros de política internacional, livros de história, livros de economia que trabalham com isso, sobre esse entrelaçamento das comunicações com a ditadura para tentar manter essa memória positiva. E a gente vai ter esse crescimento muito grande. Nas regiões mais do interior, as notícias sobre tortura, sobre as práticas contra, né, as chamadas guerrilhas, né, os movimentos de guerrilha, eles vão tirar o nome das pessoas e vão colocar sempre como tem um movimento de muitas pessoas contra vocês. Então gera esse clima de caos, de medo. E a memória que fica das pessoas é o medo do comunismo. O medo de que as pessoas vão tomar aquilo que é meu. O medo que as pessoas vão pegar, puxa, eu tenho o meu Celtinha e o meu apartamento de 2 quartos, a galera vai tomar isso de mim. Então isso tem esse medo muito arraigado. Isso gera esse sentimento de revolta, esse sentimento que, opa, precisamos garantir que esse mal não assuma o poder. Por mais que seja bizarra as práticas, e aí vai desde tentar parar um caminhão com o corpo, até chamar alienígena para ajudar, mas a gente tem que parar esse mal absoluto que tá chegando. E quanto mais fake news tem, mais é questionável as fontes de informação. Porque aquela coisa, puxa, eu fui num restaurante e eles me serviram 10 pratos podres e um prato bom. Qual que é a opinião que eu vou ter daquele restaurante? Desculpa, eu entendi. 10 pratos bons e um prato ruim, você falou? Não, 10 pratos ruins e um prato bom. Qual a opinião que eu vou ter daquele restaurante? Ruim. Ruim. Horrível. Mas vai que naquele dia, o cozinheiro, ele viu que, puxa, o dono do restaurante não comprou os produtos que eu precisava. E eu só vou ter esses produtos ruins para usar. É isso que acontece. A gente vê só o final. A gente não vê ali o processo. E quanto mais MBL e diversos outros movimentos começam a questionar o que é verdade, a gente entra no que a gente chama de história da era da pós-verdade. Que a verdade agora se confunde muito com aquilo que é a minha opinião, naquilo que eu acredito e eu considero justo. Indiferente de comprovações, de fatos, de documentos, de sentido ou de lógica. Tem aquela frase famosa do Goebbels, que era o ministro da comunicação do Hitler, que ele fala que uma verdade repetida 1000 vezes, uma mentira repetida 1000 vezes. Olha, é verdade. Sim, sim. E a ideia justamente é essa: você cria uma coisa muito surreal e a pessoa não vai pensar no fato normal. Porque o fato normal é normal, não é chamativo, não atrai. Agora, teoria super extraordinária, aí essa galera vai repetir milhares e milhares de vezes, até o ponto que vai ter a galera que vai achar que realmente é verdade. E começaram com a Terra plana lá atrás, né? Verdade, isso é verdade. Bom, eu só queria comentar 2 pontos antes de seguir para o momento capcioso. Primeiro deles, eu ainda vou falar de Brasil, vamos falar um pouco dos combustíveis. Queria a tua opinião, Caio. Você achou legal? Porque eu tenho uma opinião que isso não vai, no meu ponto de vista, tá? Quero ouvir o ponto de vista do André, da Thalita, do Caio. Não vai trazer muito benefício, né? As pesquisas aí que vai dar problema nos carros, já, principalmente os carros mais antigos. Não sei se você tem um veículo, mas o que você achou dessa medida do governo de estar batizando em 30% o álcool? Cara, é sempre ruim falar isso, né? E a gente sabe que aí é uma coisa que vamos separar por caixinha, né? A gente não quer que aumente o valor da gasolina. Ok, tá tudo certo, ninguém quer. Quem vota no Lula, por exemplo, que tá lá no governo, e aí vocês vão ver que eu também dou umas brigadas com o governo, mesmo sendo de esquerda, é o pobre, velho, que é o cara que tem um escorte, talvez, tá ligado? O cara que tem uma Caravan ainda, é o cara que ele tem um carro que a gente não costuma ver aí na rua, mas ele ainda tem, né?
e é um carro totalmente a gasolina ali, que ele vai precisar disso, e essa gasolina batizada, por exemplo, vai prejudicar ele, que é o cara que vota no governo, e o governo vai dar uma baixada na gasolina e vai prejudicar esse cara. Só que o governo, ele tá fazendo isso é só por conta de eleição, velho. Porque Com certeza, aí eu concordo. a inflação que a gente tem, a gente só sente a inflação, parece que o brasileiro só sente no posto de gasolina. Aumentou muito, igual na época da pandemia, que a gasolina, na época da pandemia, foi R$ 10 no Acre. Cara, virou uma loucura, mas, pô, beleza, não tava ninguém saindo de casa, ainda deu, né, aquele momento ali e mudou. Se o governo Lula agora deixa uma gasolina chegar a 8 pau, 9 pau, ele não vai conseguir combater ninguém na eleição. Ninguém. O governo Lula hoje, totalmente, várias medidas populistas, a gente vê que é para ganhar a eleição ano que vem. Ele assumiu, matou no peito a questão do INSS, ele quer pagar a galera do INSS, tem que pagar, tá? Não tô falando que ele tá errado nisso, mas você encher a boca de orgulho que você vai pagar para aquela galera que foi roubada pelo INSS, os velhinhos que foi roubado desde a época do Michel Temer, que tá a CPMI acontecendo aí, vocês devem estar acompanhando. Desde a época do Michel Temer, passou, teve um boom no Bolsonaro, chegou no governo Lula, e ele vai matar no peito, ele vai pagar isso antes da eleição, por quê? Porque ele quer voto. Ele quer voto. Então hoje, se você falar que é uma medida interessante do governo, eu acho que é a mais fraca de todas que eles fizeram sobre o combustível, na minha opinião. Eu acho que é só totalmente populista para conseguir voto para o próximo ano, ô Henrique. Mas aproveitando já esse ensejo que você falou da eleição, eu concordo 100% com você nisso que você falou. É visando a eleição ano que vem. Você acredita que o Lula é o candidato do PT em 2026? Ou você acha que não? É o candidato do PT em 2026 e é o próximo presidente da República, cara. Na minha opinião, sim. Eu não outra pessoa na esquerda para combater hoje a direita e a extrema direita, não vejo, e acho que ninguém chega perto do Lula em questão de segundo turno. Você pode colocar qualquer pessoa, se o Bolsonaro pudesse se eleger, talvez a gente teria alguma outra coisa diferente. Mas se você pegar um Tarcísio que vendeu São Paulo, privatizou tudo, não é bom aqui, ele não tem confiança do resto do Brasil. Querendo ou não, cara, o Lula tem bagagem, ele é político, ele sabe subir no palanque, ele sabe falar, o Lula sabe fazer o que ele faz, sabe? Ele pode não ser o melhor presidente, e aí eu concordo, mas que ele é um dos melhores políticos que a gente tem, cara. É o cara que conversa com todo mundo, é o cara que beija a tua mão falando que você vai ganhar, vai prosperar. É o cara que. E ele sabe fazer isso, cara. Ele não sabe vir pra internet como é o resto da direita. Ele não sabe fazer isso. Mas ele sabe ir onde ele tem que ir. E ele vai lá. E aí ele chega lá, ele é adorado pela galera. Então, sinceramente, eu acho que o Lula é reeleito. De verdade. Uhum. Não, legal. Trouxe um ponto de vista que eu acho muito interessante. Isso que você falou. Ele não é o cara da internet. Ele não é o cara da internet. Se você vê o engajamento que o Lula tem, principalmente o pessoal da esquerda, mas pegando o Lula, é, é mais os posts tirando sarro dele do que propriamente dele. O Lula, agora, zoando a cara, tem um monte com inteligência artificial. Meu amigo, o que tem? Porque é como eu vejo muito desses vídeos, cara, é muito vídeo zoando a cara do Lula. E o Lula eu não sei se ele vê esses vídeos. Eu acredito que ele veja. Eu acredito que ele deve ter o WhatsApp dele e ele deve dar risada também. Senão a galera tava todo fudido, né? Porque, cara, é muito vídeo do zoando com o meme dele. Eu quase falo dele que já a gente vai entrar nesse ponto. Que eu quero. Aí eu vou falar dos Estados Unidos também um pouquinho. Mas vamos lá, professor André, quer comentar alguma coisa em relação a isso? Tranquilo? Eu gostaria de comentar, né, uma coisinha que realmente é uma medida popularista, né, uma medida para tentar ali arrecadar votos, mas considerando as escolhas possíveis dentro do cenário, os problemas, né, menos desafios se coloca. Porque a gente tem, né, lembrando aí do governo do Bolsonaro, e passou a ser uma empresa multinacional. Então, 40 anos, mesmo o Brasil sendo um dos maiores produtores mundiais, a gente não negocia o petróleo brasileiro em real. Tá certo. Thalita, quer Assim,
na Pode forjar. cotação tá subindo. E vários devido justamente à crise ali no Extremo Oriente, Extremo Oriente. O Brasil tem já uma política de não ter um combustível 100% puro, mas com adição de álcool, e para tentar contrabalancear essa onda de subir o petróleo internacional. Sabe, tanto que balancear é uma forma, claro. Vai causar um monte de problemas com os carros mais antigos? Sim. Mas tem várias que falam que a nova frota brasileira, grande parte é carro flex. Então tem essas propostas aí meio loucas. Já vi teoria falando que isso daí é coisa do pessoal da indústria automotiva querendo forçar porque a galera parou de comprar carro, agora vai quebrar os carros e vai forçar todo mundo. Já ouvi dessas teorias também. Mas é uma maneira de tentar negociar. Tá? Não é a mais produtiva? Não é a mais produtiva, mas é uma forma. Né? Mas o que eu vejo assim, se eu sou um dono de posto e eu faço isso, eu vou pra cadeia. E o governo ele pode fazer isso, né? E isso que me deixa um pouco assim, sabe? Minha crítica em relação a isso, porque se você fizer isso, ou batizar, fizer esse negócio desse, ele fecha o posto, ou é cadeia, enfim. Então eu faço essa crítica no meu ponto de vista, assim, do governo Lula. Agora eu vou bater um pouquinho mais no Lula, em relação a isso que eu estava falando, aos memes, né, que gera o entretenimento da política, né, nós não pode dizer que tanto Bolsonaro e Lula renderam excelentes memes pra internet. E o Lula, ele tá, cara, ele fala umas coisas, cara, que não dá, que assim, ele falou da mulher que da onde já se vive violência contra a mulher, mas se o cara for corintiano, tudo bem. Agora, o cara da mulher, do homem negro, mas e o cara é negro? Então eu não sei se realmente ele faz sem querer, porque aí realmente ele quebra o script, acho que o cara da comunicação deve ficar assim, botar as duas mãos na cabeça. Aquela questão que ele falou lá de Israel também, que acho que ele cometeu um equívoco muito grande, que quase sofreu um impeachment, né? O pessoal da direita queria o impeachment, mas assim, é, ele veio uma carta do Sr. Trump que acho que ninguém estava esperando, acho que isso não era previsto por ninguém. Claro que o Trump estava achando, mas eu não esperava que fosse vir aqui mandar uma carta, né? E ainda, em questão do Bolsonaro, nunca achei que o presidente dos Estados Unidos fosse querer se envolver diretamente no processo do Supremo Tribunal Federal e condenando e querendo passar por cima da questão. Claro que pegou todo mundo de surpresa. Eu confesso que eu achei, logo no começo, pensei, não, o Lula vai pegar, vai querer ir lá para os Estados Unidos e conversar com o Trump, né? Eu acredito que isso vai ser feito ainda. Eu acho que isso não vai ficar dessa forma, porque isso prejudica muito. E quando eu prejudico muito, é que realmente eu vejo porque tem diversas empresas que estão realmente mandando pessoas embora, pelo menos pelo que eu percebo, do meu ponto de vista. É claro, pode ter discordâncias e tudo mais, respeito e tal, mas prejudica muito. Claro que ele tirou essa sanção, acho que para laranja, alguns outros produtos lá, mas vários produtos sofreram essa sanção acho que 50%, né? E realmente foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? E agora o Lula falou da lei da reciprocidade, então se eles vão cobrar daqui, a gente vai cobrar de lá também. Então eu queria saber de você, Caio, queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre essa questão. Como você analisa toda essa questão dessa questão da taxação, tá, se você acha que isso, você acha que ainda pode ser resolvido, se você acha que o Trump tá certo, porque até agora eu não entendi qual é a lógica de taxar todo mundo, eu não vejo lógica, nessa do Trump, realmente, e olha que, eu já vi, quando o primeiro governo dele, eu até falava, nossa, os Estados Unidos tá com taxa de desemprego lá embaixo e tudo, mas realmente eu não tô entendendo por que taxar todo mundo, qual que é a lógica disso. Então eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente. Ótimo. Cara, primeiro falando ali dos memes e falando das falas ali do Lula que você bem trouxe, cara, realmente, assim, o Lula vem falando umas besteiras muito fortes. Só a questão do negro ali que eu acho que tiraram um pouco de contexto e não foi muito bem o que ele disse não. Mas, de fato, ele teve uma fala que ele disse para o pessoal do Nordeste que Deus permitiu a galera ficar sem água lá, porque sabia que ele ia ser presidente para levar água para lá.
Cara, é assim, no mínimo, egocêntrico demais você mexer com uma causa dessa, que as pessoas não tinham água, e ele colocar Deus no meio falando que ele ia ser presidente e levar essa água para esse pessoal. Então vocês conseguem entender que, tipo, tem coisa do Lula que é óbvio que eu vou criticar também. Vamos lá, vamos pra taxação então, cara. É um ponto muito interessante. Teve um momento que você estava falando, eu fiz assim, ó, porque realmente eu não acho que o Lula vai falar com o Trump em momento nenhum, tá, Henrique? Melhor coisa do Lula foi essa taxação, cara. Quando você tem um Palmeiras e um Corinthians, cada um jogando um campeonato, você não tem uma briga, uma rivalidade, não tem problema nenhum. Quando você torna o Palmeiras e Corinthians inimigo, cara, isso aqui ganha acesso. O Palmeiras ganhar do Corinthians, ele ganha mais visibilidade. Quando você tem um inimigo político, cara, você ganha muita popularidade. O governo Lula estava indo muito mal. Como que ele reagiu com esse tarifaço? Galera, Brasil é soberano. E aí mexe com o coração de todos os nós que somos brasileiros de verdade, Henrique. Você acha que eu quero que ele, mano, chegue lá e fale assim: "Beleza, pode taxar o que você quiser"? Não quero, cara. Ah, eu vou dar anistia para Bolsonaro e aí em troca de inflação e aliás, de taxação? Não. Cara, o Brasil é soberano, nós temos as nossas leis e a gente anda com as nossas pernas. Você não vai influenciar aqui, bicho. Pronto. A popularidade do Lula, ó, subiu. Aí ele vira e fala assim: "Cara, a gente vai conversar com todo mundo que tá tendo problema, parte disso, o governo também não consegue fazer tanta coisa assim, mas parte disso eles vão comprar e vão ofertar nos hospitais públicos e nas escolas, né, questão de comida". Então tem essa frente também que está sendo feita, e aí abre mercado. Estão falando mais e até a história, a parte do BRICS também é importante nesse momento. Então eu acho assim, ó, o Lula nunca vai pegar o telefone dele e falar: "Trump, vamos resolver isso?". Não vai, não vai, cara. Ele ter esse adversário, Bolsonaro condenado, aqui no Brasil, e ter esse adversário como um Trump nos Estados Unidos, que hoje não tá só enchendo o saco do Brasil, mas tá enchendo o saco do mundo, como você bem disse. Não dá para entender o que, mas tá gerando desemprego lá, a carne tá cara pra caramba lá, a qualidade de vida do americano já não tá mais legal como era. Por quê? Porque, porra, ele tá taxando todo mundo, a galera tá taxando também e tá virando esse caos, sabe? Então, é por isso que eu digo que não, eu acho que o Lula não vai ligar, não vai resolver. E o Brasil, como é o Brasil, a gente vai passar por essa crise e pode pôr na conta aí, cara. Eu volto no próximo episódio, no que vem aqui pra gente falar disso. O Lula vai ser em cima de tudo isso que tá acontecendo, cara. É bom pro país? Não sei. É bom pra mim? Não é. Não acho que o Lula deveria ir pra uma próxima eleição. O cara tá cansado, ele já não consegue mais fazer as coisas não. Tem muita briga. Só que, cara, é o único cara que vai combater o extremismo direito. Então todos nós, até eu mesmo que tô falando aqui que eu não voto no Lula, é capaz de eu votar no Lula, porque a gente não tem outra pessoa. À esquerda você tem quem? O Guilherme Boulos. Ele não consegue conversar com ninguém, cara. Isso é complicado. É, É. você vê o arsenal que tem na direita. Você tinha o Bolsonaro, você tem o Tarcísio, você tem o Zema, você tem o Caiado, você tem o Ratinho. Porra, você tem gente pra caramba, velho. Você tem a Michele Bolsonaro virar, você tem todos os filhos do Bolsonaro, você tem o Nicolas Ferreira, você tinha até então o Pablo Marçal. Vamos falar de esquerda agora. Guilherme Boulos? A gente tem quem? A Erika Hilton, que não pode ir pra presidência, no máximo vai fazer alguma coisa de governo, será? Cara, não tem. Acabou. O Lula é a última gota, bicho. Ou se cria uma galera nova, ou é assim, ó, é a última eleição que a esquerda vai ganhar no Brasil. E aí vai esperar muito tempo pra voltar no poder. Bom, eu acho que assim, independente pra mim, independente de quem fosse, quem vai vir a ser o próximo presidente, pra mim, tá certo sim. Tem que bater de frente, tipo, aqui não é bagunça, tipo, a gente tem que sim defender a soberania do nosso país, na minha opinião. Tipo, e o Trump taxou isso, vamos taxar também. Tipo, eu penso que assim, legal, ele cuida do país dele, a gente cuida do nosso e tá tudo certo. Não pode simplesmente ficar à mercê. Tudo bem que
os Estados Unidos aí, economia, dólar e tudo mais. Mas pra mim se entende bater de frente. Infelizmente isso pode acabar virando um caos. Acho que pode, mas pra mim isso tá bem certo. Podem se cuidar também. Só complementando, né? Por que tá com a mão levantada? Ah, tá. Então, só complementando o porquê do Trump tá taxando todo mundo. Na história recente dos Estados Unidos, os anos 80 pra cá, a gente vê uma constante em todos os candidatos que conseguem mandato duplo. Envolvimento com guerra. Todo candidato, todo presidente norte-americano que no primeiro mandato entra em uma guerra, se reelege. Isso é uma constante. Só que o Trump tem um problema. O Trump se elegeu com uma pauta de isolamento dos Estados Unidos para resolver problemas. Segundo o Trump, todo problema do interior dos Estados Unidos não é culpa dos Estados Unidos, não é culpa do governo norte-americano ser corrupto e ineficiente. É culpa do mundo sacaneando os Estados Unidos. E qual que é a forma que ele encontra para entrar numa guerra sem poder entrar numa guerra porque o Congresso norte-americano é contra o governo Trump? Né? Lembrando que declaração de guerra depende do Congresso norte-americano para ele poder participar. É por isso que os Estados Unidos não participaram da guerra da Ucrânia ainda, porque o Congresso norte-americano vetou isso. Então, a forma que ele entrou, dele conseguir provocar o mundo a ponto de gerar uma tensão semelhante a uma guerra, ele fala, não, vou tarifar todo mundo, vou ferrar com a economia de todos os outros países, vai ter algum país que vai ficar tão ofendido que vai declarar guerra a mim, e aí eu ganho a eleição porque, tô na guerra. O espírito norte-americano de estar em guerra. E aí vem aquele caso também que o Trump, ele é facãozeiro igual o Pablo Marçal. Ele pega e fala truco sem ter nada na mão. Aí ele vai lá e, por exemplo, declara taxação no Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores da matéria-prima da indústria norte-americana. E aí, quando ele declara taxação do Brasil, ele está fazendo com a própria indústria americana. Só que ele acha que não. Isso vai render apoio porque o Brasil não é nada, o Brasil é um anão diplomático, como ele falou no primeiro mandato dele. Então, o Brasil não é nada, o Brasil vai abrir as pernas para mim. O Bolsonaro abriu as pernas para mim antes, por que não vai no novo presidente? E aí, deu de cara com o Lula, soberania nacional. E aí vem todo aquele debate sobre, puxa, agora eu falei que eu vou aplicar as tarifas. Aí quando chega para aplicar a tarifa, daqueles 700 e poucos produtos, 680 já não tem tarifa nenhuma. Dos poucos que tem tarifa, dos 50% não é mais 50%. É de 5 a 10. E aí conforme vai passando o mês de agosto, até chegar agora em setembro, a maior parte dos produtos já perderam. Tanto é que teve a notícia que hoje, um dos poucos produtos que ainda tinha uma tarifa, que era a celulose brasileira, que é base para a produção de papel norte-americana, e para o setor também de armamento deles, ele já tirou as tarifas. E, apesar de parecer muito duras as tarifas para o Brasil, a gente ainda tem um fator que é muito importante, porque na prática, as tarifas impostas ao Brasil foram menores do que na Europa, do que aos produtos indianos, produtos da África do Sul, ou então produtos da Austrália e da China. Então, no balanço geral, a gente ainda saiu menos prejudicado de todos os países que ele declarou guerra. E o fato do Lula mostrar que, olha, a gente não está aqui para negociar a intervenção, interferências na política, na gestão e na execução de leis no nosso país, já deixou claro. E isso que o Brasil já vinha encaminhando, já vinha aí desde a formação do BRICS, lembrando também que a Dilma agora é presidente do BRICS, né? A gente já está caminhando para uma política para fazer frente à dolarização, que é a desdolarização, que é outros países, outras potências emergentes, o caso do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e outras dezenas de outros países estão chegando, que estão lentamente abandonando a política de depender dos Estados Unidos como maior parceiro comercial para abrir outras frentes. Pode ser menos lucrativo no primeiro momento, mas lentamente vai tirando essa dependência política que a gente tem. Vai minando aí o império econômico dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos, ele não é uma nação democrática, é uma nação que impõe imperialismo ideológico e econômico. Ele cobra dos outros países que, vocês têm que me dar favores enquanto eu não dou favor nenhum para vocês. E poucas pessoas percebem isso.
que tem esse lado do imperialismo econômico, que ou você me dá um favor ou eu te ponho uma sanção para te bloquear. Realmente, essa questão dos BRICS, eu acho também que o Trump ele não tem muita noção do tamanho que o BRICS pode ser, né? E eu acredito que ele não tem essa noção. E realmente, eu acredito, concordo plenamente com o professor, vai fazer frente e realmente minando o Império Americano, mostrando que a gente também não depende só dele, né? Mas eu não sei se o Caio, o professor André viram, mas acho que até foi tirado do ar, tinha uma repórter americana que ela fez toda uma análise por que estava sendo taxado, e comentou da questão lá do livro da Amazon, que ele chegou a ler, Como Destruir a China, ele disse que ele ficou encantado por um livro, né? Mas assim, também não sei que até que ponto isso pode ser verdade, mas até que ele tirou essa ideia de taxar o mundo inteiro, né? Que sentido. Mas bom, gente, eu vou seguir para o momento capcioso agora. Antes da gente encerrar, eu quero saber de você, Caio, agora. Não é tão capcioso assim, mas quero saber qual que é o seu jingle de política favorito. Meu jingle de política favorita? Vai que vamos falar de eleição, vamos falar de jingle. Mas o democrata cristão. Eu tava pensando nesse aí, cara, que acho que foi o que fez desde a época, né? Que é o que eu mais conheço, talvez. Eu não sou muito de decorar esses, não. Eu vou botar no do Emael aí, do Emael. E você, Thalita? Bom, com o que eu vou falar agora, algumas pessoas talvez vão querer me cancelar ou vão achar que, ai, que eu sou de esquerda e tal. Mas, aquele do. Ai, como que é? Eu não vou lembrar o nome de quem canta, mas isso foi na época da eleição, porque surgiu muitos memes e eu achei muito engraçado, que é tá na hora do Jair pegar as coisas e ir embora. Porque isso pra mim foi muito engraçado. E você, professor André? Eu gosto do político brasileiro mais porra louca da história, né? Do Varre Varre Vassourinha. Olha, eu gosto do Sabará Saberá 30, Sabará Saberá, prefeito, nossa, esse é bizarro, né? Esse é um candidato de São Paulo em 2020, pelo Novo que ele tentou. Aí era Felipe Sabará, a música era Sabará Saberá. Sabará Saberá. Aí zoaram, fizeram música, meu Deus, que tiraram o sal desse jingle lá. Aí colocaram a Sabará Saber. Meu Deus do céu, era bizarro. Mas, gente, quase 2 horas de podcast aqui hoje. Quero agradecer novamente a presença aqui do Caio. Obrigado aqui. Foi bem mais do que eu esperava. Foi bem legal conversar com você. E, cara, uma conversa extremamente produtiva hoje. Muito legal. Fico muito feliz de você ter participado hoje, ter disponibilizado seu tempo. O professor André ajudou também muito nas análises. A Thalita aqui também. Foi muito legal conversar, cara, e que legal, assim, que a gente teve uma conversa extremamente produtiva, por mais que às vezes a gente não concorde com tudo, mas a gente teve uma conversa extremamente produtiva, acho que isso é muito produtivo pra nós, pra mim, nesse podcast. Cara, participa mais vezes, quero ver você mais vezes aqui nesse podcast, pode ter certeza. E eu vi que você tem um Super Mario ali, você é gamer. Eu gosto Super Mario, tem o Rei Leão. Olha o Homem de Ferro ali, coisa lá, legal, legal, Também sou gamer, também gosto do jogo do Mario também. Apesar que eu gosto mais do Donkey Kong, pra ser mais honesto. Eu sou mais fã do Donkey Kong. Eu gosto bastante da trilogia do Country lá, eu acho muito legal. Mas, gente, fazer um convite, próximo episódio vai ser amanhã, né? Domingo às 8h30, vamos estar amanhã falando de Fórmula 1. Gosta, Caio, de Fórmula 1? Não, mas eu gosto um pouco. A gente vai estar falando amanhã de Fórmula 1 juntamente com as meninas, as divas da Fórmula 1, como assim carinhosamente eu apelidei as meninas da Fórmula 1, né? E a gente vai estar amanhã falando McLaren, Mercedes, né? Aí amanhã pode ser clubista, amanhã pode ser levantar a bandeira do energético aqui, a Red Bull Racing, né? Mas amanhã a gente vai estar falando de corrida, que eu gosto muito de conversar também. Mais uma vez quero agradecer a presença de todos, vou deixar na descrição o link do perfil do TikTok aí para vocês conhecerem do Caio, conheçam lá, curtam, é muito legal. Também deixar o link das redes sociais do Gimito, não esqueça de escutar lá e tudo mais, nosso podcast, tem vários episódios aí para vocês escutarem. E é isso, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima.